Há um sistema de French cleat numa parede da garagem que levou 14 meses para ficar pronto. Placas de compensado de bétula báltica de 72 polegadas, cada régua cortada num ângulo exato de 45 graus numa serra de mesa calibrada só para essa operação. Suportes de ferramentas sob medida, desenhados num programa de CAD aprendido para este projeto e nunca mais usado, acomodam cada formão, cada plaina, cada serra em seu lugar, revestido com feltro encomendado de um fornecedor especializado, porque o feltro da loja de material de construção era grosso demais e do tom errado de cinza. A bancada foi refeita 3 vezes. A primeira versão funcionava, mas não estava nivelada no padrão que o nível digital confirmou como necessário. A segunda estava nivelada, mas o torno foi montado do lado errado para o fluxo de trabalho imaginado. Um fluxo de trabalho que ainda não aconteceu. A terceira tem tampo de bordo aplainado até uma superfície tão plana que reflete a luz da oficina como água parada num dia sem vento. Há um sistema de coleta de pó com registros em cada estação, ligado por tubos de PVC de 4 polegadas, que correm pelo teto num traçado que exigiu 2 fins de semana de planejamento com fita crepe azul, antes que um único parafuso fosse colocado. Uma estação de carga para ferramentas sem fio foi embutida na ponta da bancada. A fita de LED, sob os armários de parede, acende automaticamente quando a luz da oficina é ligada. A oficina está, em qualquer avaliação honesta, pronta. Está pronta há 3 meses. Nesses 3 meses, nenhum projeto foi feito nela. A gaveta das brocas já foi reorganizada 2 vezes, entrou uma rotuladora e toda a gaveta ganhou etiqueta. O suporte de grampos foi rearrumado por tamanho. Nenhuma tábua foi cortada. Nenhuma junta foi testada. Nenhuma maravilha tocou o chão. Isso não é procrastinação, nem perfeccionismo disfarçado de preparação, nem o comportamento de alguém com medo de começar. Há algo psicologicamente mais específico acontecendo no espaço entre a customização e a ausência de produção. E isso se liga à forma como certas mentes vivem a relação entre potencial e compromisso. E por que o potencial, em estado puro, recompensa mais a neuroquímica do que qualquer coisa única em que ele possa se transformar. O efeito Zeigarnik, batizado em homenagem à psicóloga Bluma Zeigarnik, que o documentou primeiro nos anos 20, descreve a tendência do cérebro de se prender a tarefas incompletas com muito mais tenacidade cognitiva do que as concluídas. Uma tarefa inacabada permanece na memória ativa, criando um envolvimento cognitivo de baixa intensidade que mantém a mente ligada ao trabalho, mesmo quando o corpo já saiu do ambiente. A oficina que está sempre sendo melhorada é a máquina Zeigarnik definitiva. Ela nunca termina. Sempre há uma gaveta que pode ser mais bem organizada, um sistema que pode ser refinado, uma luz que pode ser reposicionada. Cada melhoria abre um pequeno ciclo, captura atenção, se fecha com uma breve recompensa neuroquímica e é imediatamente substituída pelo próximo ciclo, a próxima gaveta, o próximo ajuste, o próximo motivo para permanecer na oficina sem chegar ao momento assustador e irreversível de fato, construir alguma coisa. Uma gaveta que desliza e fecha com um clique sussurrado, um suporte de grampos segurando 12 grampos em ordem crescente, cada cabo alinhado com o seguinte. A satisfação do sistema concluído se acomodando no corpo por aproximadamente 4 segundos antes que o olhar perceba que o armazenamento de lixas sob a bancada poderia ser reorganizado por grão em vez de por tamanho. O ciclo reabre antes que o anterior tenha se fechado por completo. O engajamento é contínuo. A conclusão é perpetuamente adiada. A autoeficácia, a crença internalizada de que as próprias ações produzem resultados significativos, funciona de modo diferente conforme a previsibilidade do resultado. A pesquisa de Albert Bandura demonstrou que a autoeficácia é mais forte quando o resultado da ação é garantido e imediato. Organizar uma gaveta produz um resultado garantido. A gaveta está organizada. Não há ambiguidade, nenhum risco. Nenhuma possibilidade de a gaveta resistir à organização ou de a organização acertar o acabamento é a parte mais difícil de qualquer projeto. Se você já teve problemas com bolhas, marcas de pincel ou uma demão que não secava, preparamos um guia com tudo que a lata não te conta. Escaneie o código na tela ou veja o primeiro comentário. Revelar uma falha em quem organiza. Construir uma mesa introduz incerteza em cada encaixe. A mortaza pode ficar apertada demais. A superfície pode manchar no acabamento. As proporções podem parecer erradas no cômodo onde a mesa for colocada, mesmo tendo parecido certas no desenho. A mente que customiza não está evitando o trabalho. Está escolhendo a categoria de trabalho em que o fracasso é estruturalmente impossível, e o circuito de recompensa dispara com certeza. A própria oficina vira o projeto, e é um projeto que não pode falhar, porque a única pessoa avaliando o padrão é a mesma que define o padrão, e o padrão sempre pode ser deslocado. Um nível apoiado numa prateleira. A bolha se acomodando no centro,
A prateleira está no prumo. A confirmação é binária, absoluta, incontestável. Uma plaina de mão encostada numa tábua. A maravilha se enrola, mas a superfície está plana o bastante. A pergunta introduz uma dúvida que o nível nunca introduziu. A prateleira responde sim ou não. A tábua responde talvez, e talvez é o inimigo do circuito que precisa de certeza para disparar. A pesquisa de Csikszentmihalyi sobre estados de fluxo oferece a explicação neurológica para a customização da oficina gerar um tipo de satisfação tão confiável e repetível. As condições do fluxo são específicas e documentadas. Meta clara, retorno imediato e um nível de desafio compatível com a habilidade de quem executa a tarefa. A customização da oficina atende às três com consistência incomum. A meta é clara: instalar o suporte francês. O retorno é imediato. Ele está nivelado ou não. O desafio combina com a habilidade. Cortar compensado e apertar parafusos está dentro da competência. O estado de fluxo se instala, o córtex pré-frontal desacelera e as horas passam sem atrito. Construir móveis introduz variáveis que quebram esse estado o tempo todo. Veios que mudam no meio da peça. Um formão que exige técnica no limite da habilidade. Uma junta que pede 3 tentativas. Cada quebra expulsa o marceneiro do fluxo e exige reentrada, e reentrar custa caro cognitivamente. O ciclo da customização é um estado de fluxo que não se rompe, e quem permanece nele está escolhendo confiabilidade neurológica em vez do risco criativo que o móvel exige. Uma comporta de sucção que abre com um clique suave, o coletor de pó ganhando vida num zumbido. O sistema funciona sempre porque foi projetado para funcionar. O projeto que iria para a bancada, se algum projeto fosse para a bancada, talvez não funcionasse. Esse, talvez, é o vão entre a oficina e o trabalho. E esse vão vem sendo mantido há 3 meses e não dá sinal de que vá se fechar sozinho. O circuito de recompensa orientado pelo esforço, descrito pela doutora Kelly Lambert, acrescenta uma dimensão que a pesquisa sobre fluxo não cobre por completo. A via que liga o movimento das mãos à produção de serotonina e dopamina dispara na customização da oficina num padrão diferente daquele que produz na construção. Customizar envolve alta frequência de microconclusões. Cada suporte instalado, cada suporte de ferramenta fixado, cada etiqueta impressa e aplicada. A frequência do sinal de recompensa é alta e o intervalo entre recompensas é curto. Construir envolve longos trechos de esforço entre conclusões, e algumas conclusões são ambíguas. E uma conclusão ambígua não aciona o circuito com a mesma nitidez. Quem customiza em vez de construir não é preguiçoso. Está viciado numa frequência de recompensa que a construção não consegue oferecer. E esse vício é sustentado pela incompletude permanente da oficina, que garante que a próxima microconclusão esteja sempre ao alcance. O comportamento tem uma dimensão cultural que vai além da neurologia individual e entra na forma como oficinas são consumidas como conteúdo. A oficina bonita virou, por meio do YouTube, dos fóruns de marcenaria e das redes sociais, um gênero em si. Canais com milhões de visualizações acumuladas são dedicados não a construir móveis, mas a montar oficinas, o vídeo do suporte francês, a construção da estação de meia esquadria, o sistema definitivo de coleta de pó, a solução de armazenamento de madeira. O público desse conteúdo é cada vez mais um público que assiste outras pessoas se prepararem para construir, em vez de vê-las construir. A preparação virou o produto. O tour pela oficina substituiu a revelação do projeto como conteúdo que gera engajamento. E quem passa 14 meses customizando a oficina não está apenas cedendo a uma tendência pessoal. Está participando de um momento cultural em que a própria oficina substituiu o trabalho como objeto de aspiração, atenção e identidade. Há alguém que publicou 37 fotos da oficina num fórum em que outras pessoas que trabalham com as mãos mostram seus espaços. As fotos mostram o sistema de suportes franceses por 3 ângulos. A estação de meia esquadria com a mesa extensora retrátil, o coletor de pó com seu manifold, o piso epóxi com flocos na cor combinada. Não há nenhuma foto de projetos concluídos. Os comentários são entusiasmados. Os elogios são para a organização, o fluxo de trabalho, a iluminação, o piso. Ninguém pergunta o que foi construído ali, porque a oficina é o que foi construído. E isso basta para a comunidade que a avalia. A oficina parece um showroom. A superfície da bancada não tem marcas. Não porque seja nova, porque foi preservada. Porque a primeira marca seria o começo de algo que a superfície intacta ainda não contém. E a superfície intacta, no estado atual, contém tudo. Todo o projeto possível, toda a junta possível, todo o acabamento possível. No instante em que uma tábua é cortada, a superfície passa a conter só um projeto. E todo o resto que ela poderia conter desaparece. Há outro que montou uma estação de serra meia esquadria com coleta de pó integrada, sistema preciso de batente
guia com trilho em T e uma mesa de saída retrátil que amplia a capacidade de corte para 2,40 metros. A estação é magnífica, funciona perfeitamente. Foi testada com 3 cortes em 8 meses. Os 3 cortes foram feitos para verificar o alinhamento do sistema de batente, não para construir nada. As sobras dos cortes de teste estão no lixo. A estação fica na oficina, limpa, calibrada, à espera de um projeto que não foi escolhido, porque escolher um projeto iniciaria o processo de usar a estação, e usar a estação traria serragem, marcas de desgaste e o primeiro risco na guia de alumínio. E esse primeiro risco é o evento que separa a oficina do showroom, e o showroom é o que foi curado por 14 meses, e a curadoria é o trabalho. E o trabalho está concluído, e concluir esse trabalho fez o começo de um novo parecer, uma perda, não uma continuação. Há outro cuja mulher disse que a oficina parecia uma cozinha onde ninguém cozinha. A frase veio num domingo à noite e ficou no ar por mais tempo do que os dois esperavam. Não foi dita com crueldade, foi dita com a precisão de quem observa um padrão há anos e, enfim, encontra a frase certa para descrevê-lo. No sábado seguinte, a luz da oficina acendeu às 6 da manhã. Às 8, havia serragem no chão pela primeira vez em 5 meses. O primeiro corte foi feito na Serra de Esquadria. Não saiu perfeito. O ângulo errou por meio grau e a junção precisou de ajuste. O ajuste foi feito, a emenda foi colada e o projeto, um porta-retrato simples, ficou pronto no domingo à tarde. A moldura foi para a parede e ficou sendo olhada por muito tempo. A bancada ganhou sua primeira marca. Era pequena, um arranhão de um grampo que escorregou e foi examinada como um pai de primeira viagem examina o primeiro ralado do filho, com uma atenção desproporcional ao fato. O arranhão não era dano, era sinal de uso. E esse sinal de uso era, no fim, mais satisfatório do que os 14 meses de preparação que vieram antes. Não porque a preparação tivesse sido em vão, mas porque ela tinha um propósito, e esse propósito, enfim, foi honrado, e honrá-lo soou como uma permissão negada por tanto tempo que, ao chegar, provocou no peito algo que as gavetas organizadas, os potes etiquetados e o sistema impecável de sarrafos franceses nunca conseguiram provocar. Há outro que percebeu, voltando para casa depois de um longo trajeto vindo de um trabalho que não gerava nada concreto, que a oficina tinha virado o próprio trabalho. A mesma otimização sem produção, a mesma preparação sem execução, a mesma sensação de estar ocupado sem concluir nada. A percepção não foi confortável. Sentou no banco da frente do carro como um passageiro indesejado. A oficina tinha sido montada para oferecer uma alternativa ao trabalho abstrato dos dias úteis. Em vez disso, tinha reproduzido esse mesmo trabalho abstrato num cômodo com iluminação melhor. Na noite seguinte, uma tábua foi colocada sobre a bancada. Sem medir, sem planejar. Só colocada. Então uma plena manual tirou uma única fita da superfície. A fita se enrolou e caiu no chão. O chão deixou de estar perfeito. E essa imperfeição foi a primeira coisa honesta que a oficina produziu. O que a maioria das pessoas vê ao observar alguém melhorando sem parar uma oficina que não produz nada é fuga. Uma pessoa que se prepara para sempre e nunca entra em ação. Um homem que confundiu o continente com o conteúdo. O que de fato está acontecendo é uma negociação entre potencial e compromisso, que a maioria das pessoas criativas vai reconhecer, se tiver coragem de ser honesta sobre as gavetas da própria vida, que já organizou vezes demais. O efeito Zeigarnik mantém a mente engajada pela incompletude permanente, oferecendo um zumbido cognitivo que se parece com produtividade. Os estudos sobre autoeficácia explicam por que se escolhe personalizar em vez de construir, preferindo o resultado garantido ao arriscado. As pesquisas sobre estado de fluxo explicam por que o ciclo da preparação é tão confiável no nível neurológico, cumprindo as 3 condições para uma imersão sustentada sem as interrupções que o trabalho criativo traz. O circuito de recompensa movido por esforço explica por que a frequência das microconclusões vicia de um jeito que o ritmo mais lento da marcenaria não consegue igualar. Essa pessoa não está evitando o trabalho. Está viciada na fase que vem antes dele, a fase em que tudo é possível e nada foi testado. E a oficina é um museu de potencial, curado por alguém que, por baixo de toda a otimização, tem medo do que acontece quando o potencial se torna específico. A oficina não é um fracasso de produtividade. É um monumento à fase mais sedutora e mais perigosa de qualquer ato criativo, o momento antes do primeiro corte. Se você já ficou parado num espaço que construiu para fazer coisas e percebeu que não fez nada nele, e sentiu um reconhecimento incômodo na exata medida do tempo em que esse espaço está pronto, a pergunta não é por que você continua melhorando a oficina. A pergunta é o que você está protegendo ao mantê-la perfeita. E se o primeiro corte, aquele que põe serragem no chão que você passou meses finalizando e um risco na bancada que você passou semanas aplainando, talvez seja o corte mais importante que você vai fazer na vida. Não por causa do que produz, mas por causa do que encerra.
E porque o que ele encerra nunca foi preparação, foi esconderijo. E esse esconderijo tem sido confortável. E quase nunca o que é confortável é o que é necessário. Se este vídeo trouxe uma nova forma de entender o que acontece na sua oficina, nós fizemos algo para você. No primeiro comentário abaixo deste vídeo, há um link para um guia que montamos sobre como conseguir um acabamento perfeito todas as vezes. Centenas de inscritos já pegaram sua cópia. Talvez valha a pena dar uma olhada.